É, Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, espero que com vocês também. Trabalhando muito nessa quarentena. Tem o livro, né, que eu já anunciei, que já tem processo de produção. A verdade, assim, o projeto começou mesmo tem uns 2 anos, desde as primeiras ideias, né? Eu comecei a escrever no começo do ano passado, terminei no meio do ano passado e teve alguns processos aí. Aí agora sim, agora tá. é, Já foi mandado para editora, tá em processo de finalização. E tem outros projetos aí que eu estou envolvida também com o site, com as redes sociais, com leitura, devocional, estudo, enfim. Trabalho é que não tá faltando. Eu acho que eu tô trabalhando mais nessa quarentena do que antes. Mas eu comecei esse vídeo aqui para poder falar um pouco, né, com vocês, igual eu já anunciei no Facebook, anunciei aqui no Instagram. Esse vídeo vai pro YouTube e vai pro Facebook depois, né, mas está sendo gravado no Instagram. E eu anunciei sobre o filme Jesus Te Ama e o Sistema Te Engana. Eu gravei esse filme em 2009, tem pouco mais de 11 anos, porque foi em agosto de 2009 que ele foi gravado. E assim, de lá pra cá muita coisa mudou. Tanto na minha vida, quanto dos meus pensamentos. Tanto em relação à conjuntura mundial, que eu tratei um pouco no filme, né? E assim, eu tinha um projeto de fazer 10 anos depois. Mas por uma série de fatores eu não gravei nada no passado, que seria quando fez 10 anos. Então eu resolvi gravar agora que fez 11 anos. Mas enfim, ele foi um vídeo documentário, testemunho, que tinha, se não me engano, 13 partes. Porque na época o YouTube ele só aceitava vídeos de 10 minutos. Então eu tive que gravar várias partes. Não, gente, com certeza não. Não foram só 13 partes, porque senão seria 130 minutos. Não, tá certo. É isso mesmo. Foram. Tudo durou pouco menos de 2 horas, mas tinha vídeo que gastou menos de 10 minutos, porque eu dividi por temas, né? Então, assim. Então, ele. Os primeiros vídeos eles falavam só da minha infância. Eles falavam praticamente só da minha infância e assim. Foram histórias curiosas, engraçadas, interessantes, mas assim, sem nenhuma conexão com a Bíblia, sem nenhuma conexão com a vida cristã, nem nada. Eu falei de mim praticamente. Tipo assim, só pra poder me apresentar. E eu achei engraçado porque algumas pessoas comentaram em tom de deboche, em tom de piada na época que aquilo era autismo no pior grau possível. E assim, eu achava que aquilo era piada, que aquilo era deboche, não dei a mínima. E acabou que em 2016 eu realmente descobri que sou autista mesmo. E que é uma forma diferente de processamento cerebral, não é xingamento, não é depreciação, igual a pessoa estava fazendo comigo, mas assim, mas eu achei muito legal, só que assim, eu não gravaria isso de novo, de forma nenhuma. E assim, e aí as próximas partes do vídeo, né, eu falava sobre assim, o que eu achava que foi o meu processo de conversão. E que depois, em 2011, eu já tenho vídeo falando sobre conversão, onde eu explico exatamente como foi o processo, e foi em 2003, né? Mas assim, mas eu achava que foi processo de conversão, e foi quando eu comecei a interessar em estudar muito a Bíblia, estudar muito na internet, procurar gente para conversar, e eu descobri muita coisa. Eu comecei a estudar sobre Apocalipse, sobre os sinais dos tempos, e acabei conhecendo sobre conspiração, sobre o sistema, né? Por isso o nome Jesus Te Ama e o Sistema Te Engana. E assim, e aí eu comecei a falar sobre isso, mas eu falava assim de uma forma completamente desordenada, completamente confusa. Teve muita gente que até comentou
assim, você fala bem, a história é muito interessante, mas você é muito confusa e tal. E essas pessoas, elas tinham razão. Elas tinham razão, porque era realmente muito confuso. Eram umas coisas assim, que até eram verdade, mas eu falava de uma forma que não tinha credibilidade, outras coisas que não tinham nada a ver com os temas. Mas enfim, a parte assim que realmente foi mais útil do vídeo, tanto que eu continuo repetindo isso, inclusive nos vídeos atuais, foi quando eu falei, né, do período da escola, após o que eu achei que foi minha conversão, e que na verdade não foi uma conversão, foi apenas um despertamento. Mas aí eu comecei a falar de como que Deus me usava na escola, e de como que eu evangelizei uma colega, e de como que eu ensinei sobre Apocalipse e sobre conspiração para uma outra colega, e que na verdade Deus queria isso porque ela tinha que ser despertada para poder evangelizar a avó dela, para poder ter mais consciência de se preparar para a volta de Cristo, né? E etc. Essa assim, foi uma das partes assim realmente relevantes de tudo aquilo que eu gravei na época. Mas e uma coisa assim que é muito importante e que eu não falei, até porque eu não tinha conhecimento nenhum sobre isso, é que esse despertamento, esse outro despertamento, que não foi despertamento só de estudo, de conhecimento, mas esse outro despertamento assim de pregar com mais ousadia, de falar na escola, de influenciar na escola, de falar com as pessoas na rua daquela forma. Aquilo foi consequência da experiência, né, de batismo com o Espírito Santo, que alguns, para não confundir com a experiência do recebimento do Espírito Santo, que realmente é na conversão, preferem chamar de enchimento, mas que é o revestimento de poder para poder testemunhar com mais ousadia, com mais intrepidez. E que evidenciado por falar em línguas, né, e tal, e aconteceu comigo depois do acidente em 2008, mas na época eu era completamente sensacionista, não acreditava nisso, não entendia nada disso, o pouco que eu entendia eu ainda zombava. Então, assim, foi difícil, né? Então, assim, era realmente muito difícil que eu abordasse isso no filme. Era realmente muito difícil, praticamente impossível. Mas ficou claro os resultados disso, né? E com certeza quem assistiu na época e sabia deve ter reconhecido, apesar de que não entendeu. Porque eram ideias completamente confusas e desordenadas, literalmente. E sim, aí eu conto que, né, que depois disso eu passei por um período em que eu esfriei novamente e que teve alguns fatos até bem estranhos na internet que me levaram a despertar novamente, né? A buscar mais, a ter mais ousadia de novo, a ter mais intrepidez, e estar sempre vigilante para a volta de Cristo, né? E assim, e que isso foi importante também, porque eu achava que aquilo tinha sido só um prêmio de consolação por causa do acidente e que era só para aquela época, que não era para poder alimentar e renovar aquilo constantemente. Mas assim, e acabou que eu fui despertada de uma forma não muito usual, mas que com certeza foi usada por Deus, de fato. E assim, essa parte foi relevante também. E aí depois teve uma parte de evangelismo, que também foi relevante, com certeza é. Tanto que a parte de evangelismo que eu escrevi no site em 2008, ela ainda é atual, né? Até hoje. Tanto que ela não foi modificada, do jeito que eu escrevi em 2008 ainda está lá. E é isso. No próximo ano, 2010, que eu estava mais confusa ainda, eu gravei um outro vídeo que foi ainda mais confuso, ainda mais estranho. Nem eu tive coragem de assistir aquilo de novo, né? Mas enfim. Então, assim, o básico era isso.
E assim, eu tenho os vídeos, né? Porque eu não me excluo nada das coisas que eu produzo, tanto de texto quanto de vídeo. Mas não tá no YouTube de forma pública, porque por esse vídeo ser maior, ele estava sendo mais divulgado do que os vídeos atuais que realmente são importantes. Por isso que eu deixei oculto só para eu ter acesso para quem pedir o link e acessar, né? Enfim. Mas assim, tem outra coisa que eu ia falar, mas eu acabei esquecendo. Deixa eu ver se eu lembro, gente. Peraí. Desculpa, vídeo ao vivo tem esse problema mesmo, gente. Vídeo ao vivo tem isso mesmo. O que é que eu ia dizer? O que eu ia dizer? E assim, aí isso é a consideração do que eu tinha gravado. E assim, e uma coisa assim que eu tinha realmente preocupação e medo era de estar propagando e ensinando o cessacionismo no vídeo, né? Mas eu fui assistir recentemente, não, graças a Deus não. Porque eu tenho certeza que foi Deus que me direcionou a fazer, ainda que com conhecimento e com entendimento bem limitado que eu tinha naquela época. Mas assim, eu tenho certeza que ele me guiou, que ele me direcionou. E eu não falei nada sobre isso. A única coisa que eu falei foi de umas profecias que eu tinha recebido na igreja antes de me tornar cessacionista, que eu tinha achado estranho, não tinha entendido. E realmente não tinha entendido mesmo, mas não tem nada a ver. Então, assim, o vídeo, ele não faz nenhuma apologia a favor do cessacionismo nem nada. Eu falo praticamente da minha vida. Ele é um vídeo testemunho escrito de forma completamente escrito, né, que primeiro eu escrevi, depois eu gravei, de forma completamente confusa. E assim, em relação à questão de sistema, que eu falo, né, do modus operandi do sistema da conspiração, que o inimigo usa pessoas sedentas por poder, por fama, por dinheiro, coloca em posições estratégicas ou alimenta para poder manipular as pessoas e tal. Isso é verdade, isso realmente é verdade. E assim, tanto de gente que realmente é satanista, que realmente serve o diabo, de forma consciente, tanto de gente que age assim em nome de Deus ou em nome de si mesmo e que está fazendo a vontade do diabo sabendo disso ou não. Mas assim, isso é totalmente real. Mas hoje o mundo não tem mais a mesma conjuntura que tinha há 10 anos, onde a bola da vez era a União Europeia, era tecnologia e essa coisa toda. Hoje a realidade é completamente diferente. Eu não acredito mais da forma que eu acreditava naquela época, mas realmente Jesus continua amando todo mundo e o sistema continua enganando e a gente tem que ficar de olho. E assim, uma coisa que eu não falo lá, mas eu aprendi por experiências, muitas experiências e outros estudos que eu fiz que só confirmaram isso. Conspiração existe, sim, mas não é como está sendo divulgado na internet aí. Grande parte disso é só cortina de fumaça para poder desviar o alvo. O que a gente tem que fazer é pegar com Deus, é pedir discernimento a Deus, é buscar o poder de Deus. Porque a única coisa que pode contra o poder do diabo não é saber tudo que o diabo faz nos mínimos detalhes, como eu achava que era. Não. É buscar o poder de Deus, é buscar o revestimento do alto. E é por isso que isso é tão atacado de diversas formas, tanto pela ridicularização, quanto pela falsificação, quanto pelo intelectualismo. Porque o diabo sabe que a única coisa que pode com ele não é conhecimento, e eu escrevi lá no site, né? O conhecimento é a melhor arma que temos contra a destruição. Não, é o poder de Deus. É o poder de Deus que, como está escrito, veio para desfazer as obras do diabo. E é isso. Fiquem todos com Deus. Boa noite.